but a coffee. Yeah. Vamos lá, sabadão de chuva aqui, né? Tô gravando esse vídeo aqui no sábado. Vocês já perceberam que eu não gravo os vídeos no dia que sai o vídeo, né? Vamos lá. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o por quê que algumas pessoas, almas, ficam presas na matéria. Essa pergunta me foi feita dentro de um curso que eu estava ministrando de mediunidade. Por que algumas almas ficam presas? Por que isso acontece? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então pensa bem, nós, vamos falar de forma mais profunda, tá? Para você entender. Essa luz fica ruim, né? Fica assim, fica ruim. Fica com muita sombra. Vou jogar na parede, bem na minha frente aqui, ó. Ela reflete, fica mais equalizada. Bom, vamos lá. Por quê? Por que algumas almas ficam presas na matéria? Pensa bem, tá? Em termos de consciência, em termos de criação. Criação, vida, experiência, né? Então eu venho muito do estudo de que nós somos Deus encarnados. De que nós somos a própria consciência que rege tudo, que é Deus. Nós somos a fonte. E se nós somos a fonte, aqui nós vivemos o que nós chamamos de Maya, que é a ilusão. Essa ilusão, ela faz com que tudo pareça separado de nós, né? Nós já sabemos que então nós manifestamos a nossa realidade de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa energia, com a nossa vibração. E cada vez isso está ficando cada vez mais claro com as pessoas, né? Para a humanidade, com as informações que têm vindo. Nós já sabemos de muita coisa, assim, nós avançamos muito nos últimos 10 anos em termos de humanidade, de consciência e tudo mais. Por quê? Porque nós estamos abertos a receber algumas informações. Se você não está aberto a receber informações, você às vezes nem está aqui nesse canal assistindo, né? Então o que acontece? Nós, em algum momento nós estávamos lá, enquanto fonte, onde não existe dualidade, né? Então não existe a dualidade, eu simplesmente sou o que sou, né? Eu sou o que sou, não existe dualidade, eu tô aqui, tranquilão. Aí eu falo, bom, eu quero me experimentar, eu quero experimentar a mim mesmo, eu quero entender o que eu sou, né? Eu quero viver, criar algo, né? Eu quero experimentar o que eu sou. Então eu começo a me fragmentar, eu começo a me dividir em dimensões. Até que nós chegamos nessa dimensão densa que tem corpo biológico, nossa consciência adentra esse corpo biológico, então nós temos um processo de começo, meio e fim, né? Por isso que existe a morte do corpo material, para que nós possamos voltar. Por quê? Enquanto a gente se fragmenta, né? A gente sai da totalidade que nós somos, isso faz com que a gente esqueça de onde nós viemos, esqueça quem nós somos. Correto? Então, como nós esquecemos quem nós somos, o que acontece? A gente pega e vamos viver uma experiência, só que nós temos tudo projetado, nós criamos isso, então ok. Se nós criamos, nós temos todo um caminho que a gente colocou para a gente poder voltar, para a gente poder retornar. E um desses caminhos é o quê? A não permanência do corpo material. Uma hora ele acaba, uma hora essa história acaba, uma hora a gente vem com uma genética, com DNA, pum, você entra, vai embora, entra, vai embora, entra, vai embora. Calma, mas por que algumas pessoas não conseguem retornar? Por que acontece que algumas pessoas ficam presas na matéria? Então aqui tem uma dualidade muito grande. O que é a dualidade? Dois extremos. Então aqui tem o que é bom, aqui tem o que é ruim, aqui tem o que é claro, aqui tem o que é escuro, enfim, né? Luz e sombra, né? Então, sem esse contraste de dualidade não existe consciência. Eu só fico consciente que algo existe quando existe a dualidade. Então, a mesma coisa de eu só valorizo os tempos de sol, os dias de sol, porque eu conheço também os dias chuvosos. Eu só valorizo a felicidade porque eu conheço a tristeza. Eu só sei o que é calma porque eu conheço a raiva, né? Por quê? Extremos. Então acaba trazendo essa dualidade para que traga consciência pra gente. Se traz consciência, a gente porque tem dualidade, tá? É a mesma coisa de eu pegar um papel exatamente dessa cor aqui e colocar aqui em cima. Se eu colocar aqui em cima, vocês não vão ver. Vocês não vão ver, é exatamente da mesma coisa. Ele se camufla
aqui, ele fica aqui preso. E você não tem consciência dele. Por quê? Porque não tem dualidade, não tem opostos. Se não tem opostos, né, eu não consigo enxergar. Se não tem contraste, eu não tenho consciência. Essa contrastação, quanto mais contraste, mais consciência eu consigo ter de que algo existe, de que algo está lá. Tá? Então, isso faz com que nós tenhamos algumas sensações no corpo físico, no corpo material. Então nós experimentamos a raiva, nós experimentamos a calma, nós experimentamos o amor, nós experimentamos o medo, nós experimentamos a coragem, nós experimentamos tudo, né? Por quê? Porque a vida é uma experiência de experimentação mesmo. Então, quanto mais eu conheço as dualidades, mais eu fico ciente de mim mesmo. Né? Então, por isso que eu falo tanto de que nós somos luz e sombra. Então, nós temos que reconhecer as nossas sombras para saber a totalidade que nós somos, que nós estamos num plano de dualidade. Mas em consciência, quando você eleva a consciência, você percebe que não existe bom e ruim, existe simplesmente a experiência que é necessária. Né? Então, você sai desse julgamento. Quando você para de julgar, você começa a ter uma compreensão diferente. Então, por que algumas almas ficam presas na matéria, Michel? Responde logo. Eu tenho que introduzir isso para vocês entenderem, tá? Muitas almas ficam presas porque elas se apegam a essas experiências e essas sensações que o corpo físico que o corpo físico e material tem com algumas coisas, tá? Pode ser na relação sexual, pode ser na relação de vícios, qualquer vício, até vício em comida, tá? Quando eu falo vício, as pessoas podem associar a questão de drogas, mas não necessariamente, tá? Pode ser qualquer tipo. Por quê? Cá entre nós, a emoção aqui na matéria, a emoção, ela é a recompensa pela experiência. Então nós sempre buscamos algo para sentir determinada emoção. Né? Que emoção que eu quero sentir? Né? E quando você coloca a emoção como um fim, então nesse meio tem algo aqui na matéria que faz com que você sinta aquela determinada emoção. E se isso faz com que você sinta aquela determinada emoção, você fica dependente daquilo. Se você quer ficar sentindo essa emoção o tempo todo, você vicia nessa emoção. E sim, o nosso corpo vicia em emoção. Tanto que a emoção é hormônio, é uma substância. E quando você vicia nessa substância hormonal, seu corpo está sempre querendo buscar mais daquilo. Logo, você busca sempre o meio que você colocou para que você consiga aquilo ali, aquela sensação. Então, algumas almas ficam presas por quê? Elas ficam viciadas nisso, elas não conseguem desapegar. Por que eu gosto tanto do budismo, né? Você vê que tem um Buda aqui, tem esse daqui também, que foi o meu primeiro Buda que eu coloquei no meu primeiro consultório, né? Eu gosto muito dele. Né? Então, por que eu gosto tanto do budismo? Já você é budista? Não, eu só estudo algumas coisas. Tem coisas que eu concordo, coisas que não. Né? Coisas que fazem sentido para mim, outras não. Mas eu gosto muito do budismo, porque o budismo fala muito de desapego. E o desapego não é... Muita gente associa. Quando eu falo de desapego, é muito interessante como muita gente associa desapego com irresponsabilidade, ser inconsequente. Fala, não é isso. É você ser feliz com e você ser feliz do mesmo jeito sem. É simplesmente isso, você desapega. E como a nossa vida é feita de ciclos, as coisas mudam. Muda trabalho, muda condição financeira, muda pessoas que estão na nossa vida, muda relacionamentos, né, tanto afetivos como de amizades, sociais. Então, se você é muito apegado àquilo ali, você sofre. Sempre que você muda de ciclo, você sofre muito. E nós não estamos aqui para sofrer. Então, aceitar a impermanência. Eu gosto muito dessa frase, né? Aceitar a impermanência das coisas. Porque quando você aceita a impermanência, você está num grande passo para viver o desapego. E quando você vive o desapego, você passa pela vida com leveza. Você experimenta o que tem que experimentar com leveza. Isso não quer dizer que você não possa ter metas, possa ter objetivos, possa ter preferências do que você quer experienciar, né? Só largar tudo e pronto. Não é isso. Mas é deixar as coisas fluírem como devem fluir. Eu gosto muito do termo do desapego, da impermanência, porque realmente tudo é impermanente. Desde que nós nascemos, nós conhecemos, por exemplo, a pirâmide do Egito. Pô, mas em algum tempo vai passar e não vai mais estar aqui essas pirâmides do Egito. Não vão mais estar aqui. Não vão mais existir. Elas existem nessa época da humanidade. Né? Mas tá muitos anos que está aqui. Beleza, está muitos anos que está aqui, mas não está desde que foi criado o planeta, por exemplo, aqui. Entende? Em algum momento ela não existiu e em algum momento vai deixar de existir, assim como essa identidade Michel aqui, assim como esse canal, assim como a internet, assim como tudo é impermanente, tudo flui do jeito que tem que fluir.
né? Então algumas almas ficam presas porque elas acabam simplesmente querendo que seja tudo permanente, que seja eterno, né? E a única coisa eterna que nós temos é o que nós somos, a consciência, o eu divino dentro de todos nós. Beleza? Se quiser dar uma orientação, uma pergunta em relação a tema de vídeo, pode colocar aqui nos comentários, comenta aqui, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com quem vai ter interesse nesse determinado assunto, tá bom? Gratidão por estar aqui, Ayla Cash.